Senhor Presidente, senhores deputados, em democracia há tempos de divergência e tempos de convergência. Desta tribuna valorizamos habitualmente a divergência e o confronto. É normal que assim seja num Parlamento que é a exposição da pluralidade da política da sociedade. Mas hoje, nesta ocasião, o tema que me leva a subir a esta tribuna em nome do PSD é suficientemente estruturante para nos obrigar a todos, sem exceção, da direita à esquerda, a um esforço de convergência. Convergência num combate que deve ser transversal e nacional em relação ao declínio demográfico que nos assola. Convergência que deve ser assumida com urgência e de forma continuada em relação ao inverno demográfico que ensombra o nosso futuro. Convergência que reclama uma união de esforços de todos, do Estado e da sociedade, dos partidos e dos cidadãos em relação a um problema estrutural que pode comprometer seriamente o nosso desenvolvimento sustentado. O diagnóstico é conhecido e implacável. De há anos a esta parte temos menos nascimentos, menos pessoas a entrar em Portugal, mais cidadãos a sair do país. Há anos que o saldo natural e o saldo migratório são negativos. E o facto deste problema não ser nem novo, nem exclusivamente português, não descansa as nossas consciências, nem atenua as nossas angústias. Afinal, estamos confrontados com alguns dramas sérios, profundos e estruturais. Um país com menos população tende a ser um país mais fraco e menos coeso. Uma economia com menos mão de obra corre o risco de ser uma economia menos competitiva e mais geradora de desigualdades. Uma segurança social com menos contribuições e receitas coloca-nos num desafio delicado de sustentabilidade do Estado Social. Uma população mais envelhecida e sem renovação geracional não coloca apenas pressão sobre o nosso Serviço Nacional de Saúde. Mais do que isso, aliena-nos dinâmica de desenvolvimento, energia renovadora e capacidade mobilizadora em relação ao futuro. Senhor Presidente, senhores deputados, a dureza do diagnóstico não inibe, porém, a nossa vontade de mudar. Não pode condicionar o nosso engenho criador, nem deve desincentivar o nosso esforço coletivo. Mas obriga-nos a estruturar um pensamento, a escolher prioridades, a aprofundar reflexões e a envolver toda a comunidade num debate que é estratégico e geracional. Foi este o propósito que levou o Presidente do PSD a apresentar publicamente várias propostas concretas e é essa motivação que me leva a reafirmar a premência deste debate. Há neste quadro 3 orientações que devemos seguir e desenvolver. Primeiro, consensualizar uma política de incentivo à natalidade, que seja uma política clara e consistente, fundada em medidas atrativas e executada sem recuos ao longo de várias legislaturas. Segundo, conter tanto quanto possível a saída de portugueses para o exterior, o que requer a continuada aposta num país mais moderno e desenvolvido, com mais oportunidades e melhores salários, mais coeso e menos desigual. Terceiro, definir e executar uma política de atração de imigrantes. É da conjugação destas políticas com uma visão global e integrada, com as prioridades elencadas e o equilíbrio necessário, que podemos vencer o desafio demográfico. A tarefa é difícil, mas o objetivo não é impossível. Afinal, não há impossíveis que vençam a nossa vontade quando em causa está o futuro sustentado da nossa sociedade. Senhor Presidente, senhores deputados, o incentivo à natalidade é, neste quadro, a prioridade das prioridades. Uma prioridade que pode consubstanciar a concessão de apoios monetários e financeiros à maternidade e às famílias que a elas querem aceder. Uma prioridade que deve pretender conciliar a atividade profissional com a atividade familiar dos pais e da família. Mais uma prioridade que, acima de tudo, implica investir num apoio mais forte, mais visível e mais generalizado à infância. Generalizar o acesso gratuito às creches e aos jardins de infância não é apenas um objetivo ambicioso. É muito mais do que isso. É investir no aprofundamento e reforço do Estado Social. É criar uma mais-valia essencial a favor do direito à maternidade. É apostar na direção mais adequada para fazer a diferença neste combate nacional à bomba demográfica que nos persegue. Dir-se-á que o investimento desta natureza tem custos elevados, seguramente. Importa, porém, perguntar: e qual é o custo de nada fazer?
E qual é o custo de uma substancial redução da população daqui a 15 ou 20 anos? E quanto perde o país por nada fazer em menos contribuições para a segurança social? E qual é o custo de deixar pelo caminho uma política que é estratégica e estruturante só porque nos arredamos em avaliações redutoras, em análises mesquinhas, em querelas estéreis e em debates inconsequentes e inúteis? Senhor Presidente, senhores deputados, uma das condições do sucesso de uma estratégia nacional de combate ao declínio demográfico é o grau de consensualidade política que esta medida pode alcançar. Nesta matéria, especialmente nesta matéria, todos somos convocados a participar. Da esquerda à direita, ninguém deve excluir-se e ninguém deve ser excluído. No Estado e na sociedade, ouvir o maior número de opiniões individuais e coletivas dos cidadãos e das organizações deve ser um inalienável imperativo da nossa agenda de trabalhos. Neste sentido, vamos propor de imediato a criação de uma comissão parlamentar eventual para a análise de uma discussão de ideias, projetos e propostas para um combate ao declínio demográfico. O objetivo é tornar este debate amplo e participativo, sereno e racional, nacional e não partidário. O propósito é de dar à sociedade civil mais uma oportunidade para ser ouvida, para apresentar os seus contributos, para oferecer a sua experiência e conhecimento. O intuito não é de cercear a iniciativa dos partidos ou futuros programas eleitorais, mas, ao contrário, facultar-lhes elementos adicionais de análise e informação que permitam aprofundar as suas ideias e reforçar a solidez das suas propostas. A motivação, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é séria e honesta. Queremos fomentar o consenso político, queremos estimular a participação social, queremos reforçar a consistência técnica, queremos procurar a serenidade que os grandes combates exigem e o espírito alargado e mobilizador daqueles que são os grandes, importantes e verdadeiros desígnios nacionais. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra.